Bom dia, boa noite, pessoal, tudo bem? Dando continuidade na nossa aula de logística em terminais offshore. Isso aqui é uma revisão, né, sobre os terminais. Especificamente na aula de hoje, a gente vai conversar sobre os terminais de estocagem ou de granel líquido, né, da Transpetro. E, por sua vez, nós temos um dentro do Porto de Santos, mas nós temos vários espalhados pelo Brasil. Isso é mais para que a gente tenha uma compreensão de como o downstream, né, a retirada do petróleo, a estocagem, funciona no Brasil. A gente viu que uma parte vai para exportação e a outra parte vai para estocagem e refino, ok? Então a gente vai dar uma viajada pelo Brasil para poder ver os principais terminais. Neste caso, a gente está trabalhando com terminais específicos, tá? Da Transpetro, que está ligado diretamente com a Petrobras. Mas como eu já falei para vocês, nós temos diversos terminais privados. Essa é uma atividade que a gente vai fazer no final, onde vocês farão um levantamento, né, de outros terminais privados. E vocês vão se surpreender com a quantidade de terminais de granel líquido que nós temos no Brasil. Lembrando, né, o nosso conteúdo de gestão portuária, ele atinge tanto a operação, né, de logística offshore da unidade marítima, propriamente dito, através de uma base ou de uma base portuária ou de uma base externa, como também a gente atende de forma expressiva também os terminais de granel líquido, como a gente vai estar vendo. Especificamente aqui, nós vamos estar falando na aula de hoje, reforçando, na verdade, a aula de hoje, os terminais aquaviários da Transpetro. Bom, vamos primeiro começar com o terminal de Angra dos Reis. Então ele já chama atenção, né, pelo seu volume. Ele possui aí 10 tancagem aí de 10 tanques para petróleo e 5 para derivados, álcool e biodiesel. Então uma capacidade de quase 1 milhão de barris, né? 845 mil. E ele possui 2 piers, um com calado de 25 metros e o segundo também com calado de 25 metros, ou seja, eles conseguem receber embarcações grandes, como superpetroleiros. Então, esse é o terminal de Angra dos Reis, ele está localizado, né? Também é chamado de TBIG, né? Ele está localizado lá em Angra, né? E ele faz basicamente a importação ou cabotagem. Ele atende tanto o petróleo que vem para importação ou cabotagem, assim como os combustíveis. Ele atende as refinarias de Duque de Caxias e Gabriel de Passos, lá em Minas Gerais. Ele também funciona como entreposto de exportação e cabotagem para terminais menores, de menor porte. Ele atende uma grande quantidade de elaboração de bunker, né, para navio, combustível, né, e a exportação de óleo combustível também excedente da produção nacional. O bunker basicamente é utilizado para suprir a demanda de abastecimento de navios que operam, né, no terminal e nos portos de Mangaratiba e Septiba, né, por barcaça. Opera de contrabordo, né, no pier ali, no pier de rebocadores. Então ele é sim um terminal bastante estratégico e, como a gente está vendo, ele é um terminal bastante exótico também. Eu comentei em sala com vocês que nós tivemos um problema uns anos atrás nas operações de ship to ship, ou seja, transferência de petróleo de navio aliviador para petroleiro nessa região, e lá foi suspensa as operações de ship to ship. Então eu tenho que me dirigir ao terminal para poder fazer essa transferência. Essa é uma curiosidade, dá para notar que é um lugar bastante interessante para trabalhar mesmo, né? Parece um lugar bastante bom, né? Temos aí também o terminal de Aracaju, no Sergipe. Ele é um terminal menor, né? Ele opera aí com 5 tancagens para petróleo especificamente, uma capacidade nominal em torno de 155, 160 mil metros cúbicos. E ele, diferente do que a gente já vem falando, né? Eu mostrei para vocês, ele opera por monoboia, né? Ele tem um quadro de monoboia com 14 metros de profundidade, ou seja,
a transferência é feita sem atracação direta num terminal. Então eu tenho lá um riser, né, uma tubulação que vai puxar as mangueiras que vão puxar o petróleo do navio, ele vai ser bombeado até a costa, né? Ele é responsável aí por armazenamento e embarque de petróleo para atender ali e a produção de Sergipe, né? Ele vai atender os campos de Carmópolis, Siriri e Riachuelo, ali da plataforma continental de Sergipe. Então, é um terminalzinho bem menor, mas também colocado numa região bastante interessante. Notem que é uma praia, né? Então o navio para lá atrás da arrebentação, onde gera uma profundidade interessante, 14 metros, a monoboia está posicionada, e aí ela faz a transferência para a tancagem deste terminal. Agora a gente vai lá para a Barra do Riacho, no Espírito Santo, né? É um terminal que ele tem tanto tanque, ele atende tanto a estocagem de álcool, biodiesel e seus derivados, tem pequena tancagem de 61 mil, né, 3 tanques, mas ele opera também GLP, gás liquefeito de petróleo. Ele tem 3 esferas, com uma metragem cúbica aí de 9.633 aproximadamente. Ele tem 2 berços, então dá para notar que ele é pequenininho, né? 11,2 de calado, então ele é bem rasinho, é bem estratégico. E ele se utiliza aí de dutos, o Taber, né, que é chamado Terminal Aquaviário da Barra do Riacho, para receber gás de cozinha, C5, que é o gás usado na indústria petroquímica, né? Produz ainda apoio para o polo de Cacimbas, em Linhares, e aí todos esses produtos dali são transportados para navio de até 60 mil toneladas de porte bruto e carretas, ou seja, ele vai atender um mercado muito específico e de baixa capacidade, não muita capacidade. Então dá para ver que é um terminal bem pequenininho, né? Incluso dentro de uma região costeira, mas bastante organizado. Temos aí o terminal aquaviário da Baía de Guanabara. Ele opera por dois piers de atracação, um de 12 e outro acho que tem 14 ou 13 mais ou menos. Só que basicamente ele opera regasificação. Então ele vai depender do navio que ele vai estar recebendo para poder determinar o volume, tá? Então ele é o terminal de regasificação pertencente à Petrobras, da Baía de Guanabara. Ele foi desenvolvido para uma capacidade aí de 14 milhões de metros cúbicos dia de gás natural, atende a malha sudeste de gasodutos, principalmente as termoelétricas da região sudeste, ou seja, aquelas usinas que dão um apoio, né, para quando eu estou para alguns parques industriais e quando eu estou com baixo nível nas represas, elas são acionadas. Então, ela também faz parte aí do terminal aquaviário da Baía de Guanabara, do TEBAG, né? Ele é bem estratégico, ele se utiliza também de um FRSU, de uma unidade estacionária de estocagem e regasificação, e ele basicamente foi o primeiro terminal de regasificação que nós tivemos no Brasil, criado aí, pertencente à Petrobras. Depois temos Belém, no Pará. Belém do Pará opera com 3 tanques, uma capacidade baixa de derivados álcool e biodiesel, 37, 38 mil metros cúbicos aproximadamente. Possui 2 esferas de gás liquefeito de petróleo, com 6.360 metros cúbicos também. E vejam, ele tem 2 piers rasinhos de 7,5 de calado, né? Então, pequenas embarcações. A ideia ali é fazer o abastecimento bem local, né? O estado do Pará e o Amapá. Ele se utiliza aí de seus próprios tanques para compartilhar esse serviço de movimentação e armazenagem com os tanques da Petrobras Distribuidora. Ele opera ali no porto de Miramar e os dutos de transferência da Companhia Docas do Pará. A maior parte desses produtos são transportados, são produtos escuros transportados ali pela Vila do Conde, né? Pelo terminal de Outeiro. Inclusive tivemos há pouco tempo um acidente naquela região lá, envolvendo um terminal de granel líquido. Ó, ele é bem pequenininho, bem estratégico, tá? Então é rio, em braço de rio,
mas até que ele tem uma capacidade para a região interessante de estocagem. O Cabedelo, na Paraíba, né, ele opera com 2 tanques de 10 mil metros quadrados, metros cúbicos, derivado álcool e biodiesel, 2 piers, tanto no cais 1 quanto no cais 103, de 9, 10 metros mais ou menos, e especificamente Cabedelo trabalha com escoamento de petróleo, né, diesel, gasolina, MGO, que é um bunker um pouco melhor, mais limpo, né, que é recebido aí por navios, e álcool, né, por caminhões-tanque. Faz o transbordo para buscar suprir as demandas energéticas do próprio estado ali da região da Paraíba, que a gente sabe que hoje eles têm uma base eólica e fotovoltaica muito forte, mas ainda depende da estabilidade da rede pelas termoelétricas. Então passa sim usar um pouco ainda de combustível para fazer seu funcionamento. Neste caso aqui, o diesel, o gás ele não é atendido por gás, e ele é responsável pelas distribuições. Notem que é um braço de praia também, né? Uma marinha bem pequenininha, bem estratégica no coração da Paraíba. Temos Coari, na Amazônia. Coari é referência nacional porque é o maior terminal de gás, terminal de produção de gás brasileiro onshore, em terra, tá? Aquela região ali produz muito gás, né? Tanto é que ele tem tancagem de 3 para derivados álcool e biodiesel, ele atende toda a região do Amapá e uma parte da Amazônia, ali, de Manaus. Ele faz uma pequena distribuição por barcaça, tá? 60 mil toneladas. Ele tem 6 esferas, né? Performando 19 mil metros cúbicos, e ele usa 2 piers flutuantes de em torno de 10 metros de profundidade. Ele é fundamental aí para o escoamento de petróleo e gás produzido ali na região do Urucu. Essa região do Urucu é onde eu tenho a maior produção nacional de gás onshore. Que lógico, né, gente? Não chega nem perto do pré-sal brasileiro, né? Do que a gente joga fora. Mas é uma quantidade significativa. Ele recebe petróleo e gás liquefeito de petróleo, né, da Petrobras, um BSOL pelo oleoduto do Rio Solimões, armazena e entrega em navios para poder fazer a transferência no abastecimento para a refinaria de Manaus. E acaba suprindo o mercado ali, as empresas, né? GLP no Pará, Rondônia, Maranhão e parte do Ceará e do Pernambuco. Então ele é bem estratégico e está bem localizado, bem no coração da Amazônia. Olha lá, pequenininho, estratégico. Eu só tenho acesso a essa região ou de avião ou de barco, eu não tenho como chegar de outra forma, tá? É um estado um pouco isolado. Desculpa, gente. Terminal de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Ele opera com 6 tanques de petróleo, performando 190 mil metros cúbicos, mais ou menos, derivados álcool e biodiesel, a tancagem de 7, performando 21 mil, pouco, né? Ele se utiliza também de monoboia, mas já operando numa profundidade um pouquinho maior, né, de 14, né? Então, Guamaré, lá no Rio Grande do Norte, ele busca, né, servir como ponto de armazenamento e de escoamento aí por meio de cabotagem, viagem de longo curso, para a produção de petróleo oriundo de terra, né, do onshore do estado do Rio Grande do Norte. Então, tudo que é produzido no onshore no Rio Grande do Norte opera por Guamaré. E alguns casos excepcionais, eles podem também receber petróleo de outros pontos operacionais, mas normalmente eles trabalham com petróleo onshore da região do Rio Grande do Norte, que não é muito, mas é significativo para a região, tá? Olha lá, um semiárido aí bem fechado, né? Um árido bem fechado, né? Bem seco, mas estrategicamente colocado lá no início, né? Lá na cabeceira do país. Temos Ilha d'Água, no Rio de Janeiro. São ilhas, na verdade, são mais do que uma, né? Essa é uma delas. Opera com tancagem de 18 tanques menores para derivado álcool e biodiesel. A capacidade nominal cúbica é de 165, né, mil metros cúbicos. Não é muito,
mas tem aí seu pier começando com 15,8 e chegando a barcaça de 5,8. Né? São 4 piers e, na verdade, um pier e 4 terminais. Faz parte do terminal aquaviário da Baía de Guanabara, junto com o de regasificação, né? Ele realiza operações de cabotagem, de importação e exportação, tanto de produtos claros, né, escuros e de petróleo. Ele, de certa forma, facilita o escoamento, né, para a refinaria de Duque de Caxias e para outras empresas que consomem ali na região. Fornece bunker para navio, mas esse bunker já vai direto por oleoduto, né, para os navios atracados ou no terminal ou para navios fundeados na Baía de Guanabara aí por meio de barcaça, operando em contrabordo. Olha lá. São umas ilhinhas que a gente tem ali na Baía de Guanabara, que são usadas estrategicamente. Depois nós vamos ter a de Ilha Redonda, ali também na mesma região, só que Ilha Redonda ela opera especificamente com gás liquefeito de petróleo, mas baixa quantidade, né, de LP, ela tem uma tancagem de 7 para 33 mil cúbicos só tem um pier de 8,5, quer dizer, embarcações menores, né? Mas faz parte também desse conjunto de terminais de apoio da Baía de Guanabara. Ela se integra à refinaria Duque de Caxias, a Petroflex e a Polibrasil por um gasoduto, e esse terminal opera realizando, né, trabalho de cabotagem, de importação, exportação, mais voltado para o GLP, né, butadieno e de propeno. Normalmente ocorrem cargas e descargas de GLP e descargas de navios butadieno e propeno, né? Butapropeno, beleza. Ó, é uma outra ilhazinha dentro do complexo da Baía de Guanabara que atende pontualmente, né, essas operações. Então, por isso também, um outro fator com uma curiosidade, é muito difícil manter a Baía de Guanabara estéril, né? Na Olimpíada prometeram que iam limpar ela, deixar zerado, mas é muito difícil porque eu tenho um trânsito acentuado de navios e de operações de petróleo e gás ali na região. Bom, Macapá, no Amapá, né? Ele trabalha, é um estado também que só tem acesso pela Guiana Francesa, ele é bastante restrito, só tem acesso de barco e helicóptero lá, ou melhor, barco e avião, eu não tenho como chegar de carro, ele é isolado, e esses tanques é basicamente para abastecer o estado, né? Ele tem uma tancagem de 6.000 de capacidade nominal, derivados, álcool e diesel, e 2 piers atracando aí com 12 e 11 de profundidade. Então, ele foi pensado, né, para fazer o transbordo feito de navios com diesel para tanques flutuantes, né, aliviadores, barcaças, e as companhias atendem o consumo de diesel dessa região de influente capital, né? O diesel é utilizado para o consumo rodoviário e principalmente na geração de energia elétrica, porque o estado do Amapá não tem usina. Então eu trabalho muito com termoelétrica lá. Então eu tenho um abastecimento quase que contínuo, porque a capacidade de estocagem deles é menor. Aqui, ó, pequenininho, tá vendo? A barcaça. Então ele faz o transbordo para os reservatórios e o excedente para as barcaças, que vai ser responsável por fazer a distribuição ou mesmo o abastecimento de bunker em algumas embarcações. Nessa imagem, pode notar que o navio está fazendo a transferência para a barcaça, ou a barcaça está fazendo a transferência para o navio. Maceió, em Alagoas, eu tenho aí a tancagem de 4 para petróleo e 6 para derivado, álcool e biodiesel. Volume baixo, petróleo 26.000 metros cúbicos, derivados 30, um pouco mais, 2 piers de 10 metros e meio operando, né, para atracar. Normalmente essa região de Maceió ela opera com caminhões tanques, tanto para o transporte de diesel como de gasolina, né, diretamente aí das distribuidoras, e um pouquinho de álcool também aí do etanol brasileiro. A movimentação dos produtos busca atender especificamente o estado do Alagoas e as refinarias ali da Petrobras, né? E é um ponto de exportação, né, de álcool ali brasileiro também. Maceió, notem que ele é bem arrumadinho. Esse terminal tem um outro terminal de granel líquido particular aí
que trabalha muito com químico, que volta e meia sai na imprensa. Vocês, quando forem fazer a pesquisa, vocês vão descobrir isso. Madre de Dios, na Bahia, né? Opera com 40 tanques, com uma capacidade interessante. 604,079 metros cúbicos. Tem 6 esferas de GLP, uma capacidade de 52 mil. É bastante também o volume, né? Ele trabalha com 6 piers de atracação, começando com 12,5 até 4,2 para barcaça de menor porte, né? E é o principal ponto aí de escoamento da produção da refinaria de Mataripe, né? E o que é interessante? Porque todos os derivados, basicamente, que abastecem a região norte e nordeste, saem de Madre de Dios, né? Digamos que um terminal bastante estratégico, tanto para o norte quanto para o sul, né? A linha subindo quanto descendo desta região central da Bahia, tá? Notem que é um terminal protegido e abrigado, de passagem, né? Offshore flutuante, ele fica lá fora, tá? Manaus é a porta de entrada e saída aí de grande parte dos produtos movimentados e produzidos pela Petrobras, na refinaria de Manaus. Ele opera com 4 terminais de atracação, 14, 10 e 7. Normalmente recebe navios e barcaças, né, de petróleo, GLP, derivados claros, escuros para a Remana, que é a refinaria de Manaus, e para companhias distribuidoras. Então ele vai movimentar ainda, né, o monômetro de estireno para a empresa Videolar. Diminuiu bastante, mas ainda tem um residual lá, tá bom? Terminal de Manaus, a tancagem a tancagem da própria refinaria, por isso que ela não é declarada lá. Mas tanto gás quanto petróleo produzido por essa refinaria atende de forma expressiva toda a região produtiva. Mucuripe, no Ceará, tem 2 berços, um de 11 e um de 12, tá? Não é profundo, ou seja, é um porto de entrada e saída também de produtos lubrificantes e derivados de petróleo para o Nordeste, para a região Nordeste. Movimenta nesses piers aí navios de petróleo, lubrificantes, gás de efeito, diesel, né? E as variações desse diesel de melhor qualidade. Normalmente o principal comprador é a Lubinor, e para as empresas distribuidoras locais, né? Porque ali tem muita distribuidora. Abastece embarcações de bunker no cais comercial do porto de Mucuripe. Mucuripe é um porto em Fortaleza, nós tivemos lá, né? Um porto bem pequenininho, né? E ele opera com um terminal único ali, fazendo as suas... Então tem 2 berços e opera de forma bastante dinâmica ali no Ceará. Ele é bem estratégico também. Niterói, só que esse Niterói é no Rio Grande do Sul, tá? É um porto de entrada para derivados álcool e diesel. A tancagem é pequena, tem 3 tanques aí com 15 mil, né, metros cúbicos mais ou menos. E o pier com um calado de 3,8, ele é bem raso. Ele é um terminal localizado no norte do Rio de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele é constituído aí de um pier principal, com capacidade de embarcações de no máximo 4.000 TPB. Ele opera barcaças tanques de bunker, né, oriundas do próprio sistema rodoviário, né, caminhões tanques aí de óleo e combustível para fazer a distribuição. E com carregamento rodoviário de óleo leve, né, do reciclo, né, opera oleoduto pela Repaf Niterói. Então ele faz grande parte da distribuição dele por esse oleoduto aí de 13,8 km. Transporta diesel marítimo, LCO da refinaria Alberto Pasquani, para o terminal de Niterói propriamente dito. Então ele é quase que um terminal de passagem, né, de entrada e saída. Notem que ele é um bracinho bem pequenininho, bem centralizado, e aí ele faz a distribuição, ou auxilia na distribuição dessa região. Aqui é o Norte Capixaba, no Espírito Santo. Produto principal aí é petróleo, 78 mil, não é muito, mas tem uma tancagem de 5, opera por monoboia a 12 metros de profundidade da costa, tá? E recebe grande parte ali, ou
a grande parte da sua capacidade dos campos ali do norte do Espírito Santo, inclusive óleos para processamento pesado, tá? E escoa o produto por navios atracados na própria monoboia, ou seja, faz a transferência direto para o tanque, do tanque para os navios ali através do sistema de monoboia. Ele é pequenininho, é novinho, né? É mais novo que os outros quando analisado nesse sentido. O de Osório, no Rio Grande do Sul, opera com 5 tanques de petróleo a 509 metros cúbicos, ou seja, tem uma quantidade significativa, derivados álcool e biodiesel e 14 tancagens para 191 metros cúbicos. Opera com 2 monoboias, uma 16 e uma 19, mais profunda, então consegue atender embarcações maiores. Ele é sim um terminal diferente, né? Um terminal oceânico não abrigado, e tem essas 2 monoboias aí para mar aberto, né? Ali na costa da cidade de Tramandaí, do Rio Grande do Sul. As monoboias foram projetadas para amarração nas operações de carga e descarga, aí no caso nafta, petroquímico, nafta petroquímica, diesel, condensado, petroquímico de gasolina, né? E o terminal atende basicamente a refinaria Alberto Pasqualini e a petroquímica Braskem, pelo gasoduto Osório Canoas. Então, mesma coisa, funciona como um sistema de passagem, né? Olha lá. Ele tem ali, é parado lá fora e faz a transferência para o sistema. Paranaguá é um terminal que a gente está sempre falando em outras matérias. Ele atua com 31 tanques, é uma capacidade para o tamanho do porto interessante, 194 mil metros cúbicos de tancagem, 3 escalas de GLP com 9 mil, que é pouco, né? E 2 terminais aí de 11,5 a 10 que operam posições de produtos inflamáveis. Esse terminal, especificamente de Paranaguá, ele é interligado com a refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, por modal rodoviário e ferroviário, né? Faz esse escoamento por derivados escuros. Claros, ele vai utilizar ali o poliduto bidirecional da Araucária Paranaguá, o Olapa, e ele opera fornecimento de bunker para navios no próprio porto de Paranaguá. Ele é que nem o Porto Santos, ele também consegue operar bunker também, tá? Olha lá, terminal pequenininho. Nós tivemos um acidente há uns anos atrás, um navio que ele rachou aí, teve um vazamento bastante grande, que a gente costuma apresentar na matéria de desenvolvimento sustentável, que vocês viram comigo já no semestre passado. Retrasado, desculpa. Bom, chegando já na reta, né, o terminal de Pecém, no Ceará, é um terminal de regasificação também, da Petrobras também, possui um pier aí de 12 metros, é o primeiro terminal flexível de regasificação natural do Brasil, né? Capacidade aí de 7 milhões dia de gás natural, Guamaré Pecém, e atende principalmente as termoelétricas de Ceará e Fortaleza. Ele é um terminal bastante estratégico, ele fica lá do lado do porto de Pecém, tá? E ele atende as termoelétricas ali da região. Temos no Rio Grande do Sul o porto de Rio Grande, derivados álcool e diesel, 19 de quantidade, 61 mil de capacidade, né? 3 piers, começando com 12 e 2 de 10. Ele é estratégico para a região do Rio Grande do Sul, tem os tanques destinados a derivados e produtos especiais, e ele basicamente opera para a refinaria Ipiranga, né? Tanto tolueno como chileno, além do próprio gás liquefeito de petróleo, para fazer abastecimento de bunker, operacionalizando, apesar de não ter área de estocagem de gás, tá? Ele faz transferência direta. Notem que é um terminal bem pequenininho e, por curiosidade, naquela última enchente ele ficou debaixo d'água. Esse terminal aqui nos interessa, porque é o terminal de Santos, para vocês entenderem, né? Ele opera em 19 tanques de derivados, álcool e biodiesel. Notem, ele não opera petróleo bruto, capacidade 263 mil aí, metros cúbicos e 10 de GLP a 83. 2 berços de 11 a 12 de calado, né? Ele funciona, na verdade, como um regulador de estoque, né, na produção de derivados. Ele transfere e recebe de navios, abastece bunker, né? Tanto combustível como diesel. Todos os navios atracados do porto, é ele que faz a distribuição, não a empresa Transpetro.
mas é o petróleo que é utilizado, o bunker que é utilizado, fica estocado com ele, né, e que é oriundo da refinaria Presidente Bernardes, que é lá de Cubatão, né, manda para o terminal terrestre de Cubatão, e aí eles fazem o envio de produtos aí para as companhias de GLP da própria região. Então ele faz meio que a gestão tanto do gás quanto do petróleo. Ele está colocado aí, ó, Transpetro está colocado aqui, tá? Ele é bastante estratégico. É que ele não é muito profundo, né? E como ele não recebe petróleo bruto, então para derivados ele atende aí os objetivos. Ele divide com a Ultracargo, né? Algumas linhas, com a Stoughton, tá? A atracação de navios ali. Ele tem algumas linhas químicas também. O de Swap é lá na região de Recife, né? Ele tem como a responsabilidade de navios tanque, armazenamento de derivados, petróleo e álcool, né? Ele tem 5 esferas de GLP e mais 10 tanques para derivados álcool e diesel. Opera com 7 berços, começando a 14 e o menor com 8,96, então ele consegue operar embarcações maiores, né? Ele opera carga e descarga de petróleo, álcool, faz o transbordo para caminhões tanques, vagões tanques, né? Faz essa transferência para as distribuidoras, né? Ele faz, na verdade, ele ainda abastece os navios. Ele faz meio que um equilíbrio ali da região. Olha lá, a colocação dele é estratégica. O terminal de São Francisco do Sul recebe petróleos através de monoboia, é um terminal pequeno, 6 de petróleo mesmo, ele opera com petróleo, mas a capacidade é boa, né? 466 metros cúbicos, 466 mil, operando por monoboia, uma monoboia de 18, então ele é um terminal que opera numa profundidade boa, grandes embarcações, tá? Ele recebe, né, o Tefran, ele recebe petróleo de navios por essa monoboia e envia esse petróleo por oleoduto submarino até o terminal propriamente dito. E armazena, né? Faz a armazenagem lá. Transfere esse bruto para Santa Catarina, Paraná, né? Para a refinaria do Paraná, para Ospar e para Repar, para poder fazer o processamento e a distribuição para a região. Olha aí. Terminal de São Francisco do Sul, nota que ele não está ligado com a praia porque ele se utiliza de monoboia. São Luís, no Maranhão, opera com 7 tanques, 71.290, né? Derivados álcool e biodiesel e duas esferas de GLP a 4.800. É um terminal pequeno, tá, gente? Tem 5 de atracação, 5 berços de atracação, variando de 9 a 18, né? Ele recebe e armazena aí derivados de petróleo, gás, GLP e transfere para as distribuidoras instaladas no porto de Itaqui, especificamente. Fornece bunker para navios também no porto, transporta para derivados de terminal que necessite que funcione como entreposto de exportação para cabotagem, né, para terminais de menor porte. Ou seja, ele faz uma ramificação para fazer sua distribuição. Tá? Bem pequenininho, mas também estrategicamente colocado. O de São Sebastião, aqui a gente vai falar um pouco mais. Esse é o maior terminal de petróleo da América Latina, tá? De estocagem. Ele opera com 20 tanques para petróleo e 17 para derivados. A capacidade nominal em metragem cúbica de petróleo é de 1.585.345. É muita coisa. E para derivados, 426 mil metros cúbicos. Opera com 4 berços, começando em 23 metros, a profundidade do calado, e 12,2 o menor. Ele faz basicamente a redistribuição para várias unidades. É a maior unidade da Transpetro de movimentação de produto, né? E detalhe, né? Ele recebe petróleo tanto nacional como importado. Então vem muito petroleiro trazer petróleo para São Sebastião. Ele abastece a refinaria de Paulínia, a Replan, a Vale do Paraíba, a Revap, Capuava, a Recap, e a Presidente Bernardes, que é a nossa aqui em Cubatão, a RPBC. Esse petróleo é transferido por oleodutos, então ele chega em São Sebastião
ali é carregado, e de São Sebastião ele vai via oleoduto para São Sebastião Guararema, Osvat, que vai atender a região de Paulínia e a do Vale do Paraíba, Revap, o oleoduto São Sebastião Osbat, que vai atender a Presidente Bernardes e Capoava, a Recap, e os derivados entra e sai desse terminal pelo oleoduto Guararema-Paulínia, Osplan, e por meio de navios aí com destino a outros portos do território nacional. Então ele tira tanto pelo mar, mas a grande movimentação dele é por oleoduto. Olha lá, a estrutura gigantesca, e ele é um dos motivos que o Porto de São Sebastião não cresce na mesma velocidade. Justamente por quê? Porque o porto estaria competindo com a própria operação de petróleo, que é uma operação milionária, né? Então o porto cresce bem devagarzinho. E notem que a cidade se desenvolveu em volta do terminal. Então, não tinha que era uma vila de pescador. Na década de 70, nos militares, eles cravaram aqui esse porto por ser protegido pela Ilhabela e de fácil controle das estradas, né? Rio Santos fechada, ninguém passa, né? Então ele era bem protegido. Essa foi a ideia de se fazer aqui. E a cidade foi crescendo no derredor. TRB da Bahia, Terminal de Regasificação da Bahia, esse é o mais novo, ou 2014, se assim pode ser considerado, mas o último terminal a ser construído pela Petrobras no Brasil, pelo grupo, né? Ele opera gás natural liquefeito com uma tancagem de 138 mil. Ele é um terminal flexível, né? De regasificação, tem capacidade para aquecer e regasificar e ejetar no gasoduto, no gás CAC, até 14 milhões de metros cúbicos dia. Então, ele é um terminal, sim, bastante significativo, e ele não precisa de embarcação de regasificação. Ele faz a regasificação direta, tá? Gente, a Petrobras tem explorado pouco esses terminais no Brasil. Quase não se fala muito, né? Então, esporadicamente, ela não tem um fluxo contínuo. Vitória do Espírito Santo, 5 tanques de derivados álcool e diesel, 11 mil a capacidade. Tenho 2 berços, um de 11 e outro de 5. Né? Então é pequeno, né? Uma unidade pequena para trabalhar com gasolina e diesel automotivo, né? Por navio petroleiro, vai abastecer essas empresas distribuidoras. Ele opera esses combustíveis para as indústrias locais e para abastecer navio, né? Diesel marítimo, para lancha, para barco menor e bunker, né? E tudo por contrabordo, utilizando barcaça. Tá? Ó, ele é bem pequenininho, tem uma malha ferroviária interessante de atendimento, mas é pequeno também, bem perto. Tudo bem, gente? Então, essa foi a exposição que eu tinha prometido para vocês, de fazer a revisão aqui, dar uma aprofundada, tá? Nós vamos voltar a falar isso. Eu vou passar, depois que a gente acabar essa atividade que a gente está desenvolvendo, a gente vai fazer uma atividade de pesquisa para vocês identificarem os terminais de granel líquido pelo Brasil, os particulares, só para vocês verem que a quantidade de terminal que a gente tem é muito superior do que qualquer outro tipo de terminal dentro do porto. Então, se você me perguntar, a minha chance de arrumar um trabalho em um terminal portuário, levando em consideração as especificações dos terminais que nós temos espalhados pelo Brasil, eu vou te falar que a quantidade de terminal de granel líquido, e aí aqui nós só Transpetro, falamos só da Transpetro, vocês viram que é uma quantidade significativa, e trabalhando com petróleo, combustível e derivados. Nós temos muitos outros terminais que vão trabalhar com químicos especificamente, diversos tipos de produtos químicos, claros, escuros, né, químicos ácidos, sucos e assim por diante. Então, a gente vai fazer um mapeamento, vocês vão identificar isso de uma forma bem legal para entender onde estão colocados esses terminais. E aí vocês vão ver que a oportunidade é bem maior de estar trabalhando com um terminal de granel líquido quando comparado com os outros. Eu deixo aqui, né, para vocês tirarem as dúvidas. Então, qualquer dúvida que tenham, manda e-mail no e-mail que está no último slide, pode mandar lá pelo Instagram, LinkedIn, né? O Teams, mensagem dá para mandar,
Então, vocês mandam, eu vou estar respondendo, ou na sala mesmo eu vou estar respondendo para vocês. Lembrando que no nosso próximo encontro, a gente vai estar dando continuidade no nosso conteúdo, na nossa matéria, tá bom? Tá aqui todos os dados onde vocês me acham, já atualizados, ok? Olha lá, alexandre.machado@cps.sp.gov.br, o nosso e-mail novo já está funcionando, mas vocês me acham aí também nos outros endereços. Fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.